irmãos, a paz do Senhor. Quero cumprimentar aqui com a paz do Senhor para cada inscrito do canal Introdução Bíblica que está nos ajudando neste trabalho. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, meus amigos da cidade de Teixeira, de Medeiros Neto, do Brasil, enfim, cada um que irá se inscrever. Que Deus abençoe a tua vida. Meus amigos e irmãos, estava pensando em uma mensagem para trazer, e eu e o meu amigo, o teólogo, o professor Rafael, estávamos pensando em trazer alguns módulos de teologia sistemática aos irmãos. Inclusive, ele gravou hoje mais cedo, iniciando a matéria soteriologia, que significa a doutrina da salvação, e logo logo vai estar no ar. E eu quero gravar aqui também uma mensagem um pouco voltada a esse assunto. Porém, não vou entrar na temática em si da teologia. Vou trazer aqui na prática a realidade. Trazer a prática aqui uma lição dada por Josué. Abra comigo aí sua Bíblia, para você acompanhar. Josué capítulo 24. Os irmãos estão. A imagem, como eu não estou vendo aqui, eu creio que está boa. Josué capítulo 24. Se não tiver, depois eu digito. Josué 24, versículo 14. Diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses a qual serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos olhos servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais, se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca aconteça que deixemos o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Versículo 19. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo, é Deus zeloso, que nos perdoará a vossa transgressão e nossos pecados. Se deixardes o Senhor e servir outros deuses estranhos, então se tornará a vos fará mal e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então o povo disse a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus, obedeceremos sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário. E Josué disse ao povo:
Eis que essa pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. A leitura foi um pouco extensa, porém necessária, para nós entendermos o que vamos estudar nesta aula. Então, por que escolher o texto de Josué 24 para falar de salvação, soteriologia? O professor Rafael, como eu disse, que logo mais irá postar, ele trouxe a soteriologia, a doutrina da salvação, à luz das Escrituras, assim como está o texto base em João 3,16. Aliás, é o tema central da Bíblia, né? João 3,16. Agora eu trago aqui, como eu disse, não inteiramente na parte da matéria, soteriologia. Porém, vamos trazer alguns pontos importantes. Já um complemento até a aula. Por que Josué 24? Se nós formos entender aqui uma grande base que Josué dá nesse capítulo 24. E eu gostaria de trazer alguns pontos para vocês acerca deste capítulo, acerca da salvação, a respeito de como se manter fora das heresias, como se prevenir contra heresias, como manter a verdade da Bíblia nos dias atuais, a verdade do Evangelho. É uma preocupação da minha parte muito grande em trazer um conteúdo sobre desse, acerca das heresias que estão sendo cada vez mais expostas em redes sociais, em vários meios de comunicação, e que tem muita gente que está aderindo a certas práticas que é contrárias ao que o Evangelho diz, o que a Bíblia diz. Então, a preocupação que eu tenho hoje, e que Josué tinha essa preocupação nos dias dele. Por exemplo, aqui, Josué ele menciona no capítulo 24, aliás, o capítulo da velhice de Josué. Então, a preocupação dele era acerca de como o povo reagiria ou ficaria após a sua morte. Que no capítulo 24, nós vamos ver que Josué tem aproximadamente 109 anos de idade. Então, a essa altura, já estava próximo à sua morte. Então, era comum um patriarca, era comum um homem designado por Deus acertar as contas no final de vida. Por exemplo, aqui, se nós formos olhar, Abraão fez isso, Isaac fez isso, Jacó fez isso, Gênesis 49. Então, são coisas que foram passado aos homens de Deus, de como ficaria pós a saída, pós a morte dele, como ficaria a família, como ficaria o reinado. Então, Josué não foi diferente. Próximo à sua morte, Josué convoca o povo. Ele convoca toda aquela nação que por ele era liderada, todas as tribos, e ele chama para proclamar a eles qual seria a intenção de escolha deles, quem eles serviam de fato. Por que Josué faz isso? Porque Josué ele começa a dizer o que o povo era antes e o que Deus fez com eles na atualidade. Como era a vida que eles levavam antes e como se tornou a vida depois. Ele até menciona que o próprio Abraão, que estes homens que serviram da além do rio,
ele está referindo-se à região da Mesopotâmia, ele está referindo-se a Ur dos Caldeus, ele está se referindo à vida de idolatria que eles viviam antes. Eles viviam antes em um meio onde tudo tinha o seu Deus. Por exemplo, aqui o historiador Flávio José fala que Abraão ele era um astrólogo. Ele era um homem que observava os astros, a lua, até porque Abraão, como nômade, ele plantava, vivia de colheita, então observava as fases da lua. Só que naquela época Deus, a lua tinha um Deus, o sol tinha um Deus, a chuva tinha o seu Deus, era um tipo de Deus. Então o que que acontece? A ideia que eles viviam era do politeísmo, eles viviam o politeísmo. Para tudo havia um culto específico, para tudo havia um ritual específico. Então são práticas que estavam impregnadas na família de Abraão, na família de Terá. E Deus chama Abraão, e Josué vai mencionar esse histórico. Então, onde entramos com salvação aqui? Porque a Bíblia diz sobre a salvação. A Bíblia diz em Apocalipse, fala que o cordeiro foi morto antes da fundação. Então, na época de Abraão, o cordeiro já havia sido morto. Na época de Abraão, Deus já havia o plano de salvação. Só que era necessário alguém pregar este plano salvífico. Era necessário alguém mencionar sobre a salvação. Então Deus chama Abraão. Quando Deus chama Abraão para ir para a terra que ele anunciaria, Abraão começa a caminhar em caminho que Deus designava. Então Abraão começou a ter as experiências que somente um Deus era verdadeiro. Ele sai do pluralismo, ele sai do politeísmo para abraçar o monoteísmo. Então Abraão tem ideias, experiências do Deus verdadeiro, que era o Deus dos seus antepassados, o Deus de Noé. Então Abraão segue este caminho, Deus já designa para Abraão um chamado para que alcance famílias, e através de Abraão, a Bíblia fala que seria abençoada todas as famílias. Então veja bem, através de Abraão, Deus estava abençoando com salvação as outras famílias que iriam ser alcançadas através de Abraão. Então o que que acontece? Josué está aqui relatando sobre isso. Só que Josué enfatiza sobre o perigo de seguir outros deuses, sobre o perigo da doutrina politeísta. Josué está advertindo o povo sobre a questão de permanecer em Deus ou sair de Deus. Josué está advertindo então sobre o perigo do politeísmo. Então vejamos bem, ele menciona sobre Abraão, sobre o que Abraão era e depois o que Deus fez. Então no capítulo 24 de Josué, ele trata bem sobre a mão de Deus que está presente. Tanto no início, de ter tirado alguém que está vivendo sob escravidão, está vivendo sob condição de pecador, está vivendo sob a condição de alguém que não tem salvação, alguém que estava condicionado a morrer sem ser salvo. E Deus vai e faz uma reviravolta, faz uma transformação. Então, Josué fala das qualidades, das características, fala sobre o poder da mão do Senhor. Então, por que Josué convoca? Porque é tão importante falar sobre salvação. Então, Josué ele convoca porque, como eu disse aqui, era um acerto de contas. Ele não poderia morrer sem saber qual era a condição espiritual do teu povo, sem saber qual era a condição espiritual do teu reinado, porque ele se preocupava com a vida espiritual, não só da tua casa. Ele dá a casa dele como exemplo de que a casa dele é salva, mas ele queria também
que todas as famílias fossem salvas. Então, Josué notara até então que algumas pessoas, algumas tribos não estavam completamente libertas, não estavam completamente livres da idolatria, porque ele enfatiza que era necessário eles deitar fora os deuses. Então ele via que ali havia pessoas que estavam adorando outros deuses, cultuando outros deuses, idolatrando a outros deuses. Então Josué ele se preocupa a ponto dele querer acertar de uma vez por todas a condição. Então ele chama a uma conversa e a uma decisão, dizendo que para que eles continuassem sendo filhos de Deus, continuassem tendo herança da parte de Deus, era necessário deitar fora os deuses, era necessário escolher a quem de fato serviria. Vamos trazer para a atualidade. Depois a gente volta e traz. Na atualidade, existem muitos desafios para a fé da pessoa. Por exemplo, um grande desafio na atualidade, e se a gente for trazer à luz de Josué, é o pluralismo religioso. O que é pluralismo religioso? É a ideia de que todas as religiões, todas as crenças podem viver unidas em si. Então, essa ideia de pluralismo religioso está ganhando forças, ele está crescendo. Por quê? Porque é agradável a pessoa entender, veja bem, é agradável pensar que eu posso viver minha crença junta com outras crenças e cada um vive tua crença, porém todo mundo unido, todo mundo junto, não há práticas erradas. Então a verdade se oculta em outras coisas que para o pluralismo toda religião é verdadeira. Cada uma tem a verdade e cada religião, cada denominação tem que aceitar a verdade da outra. É um pluralismo religioso que o apóstolo Paulo diz que é anátema. Ele condena o que a Bíblia não fala. O que o Evangelho fala, Paulo diz que é verdadeiro. Porém, o Evangelho que é pregado e que não é o da Bíblia é anátema, é maldição. Josué também condenou essa prática. Josué também condenou essa atitude, porque naquele meio lá daquelas tribos existia pessoas que estavam aderindo ainda à religião egípcia, pessoas que ainda aderiam a práticas pagãs, pessoas que serviam a Deus, porém prestavam cultos a deuses, a outros deuses, pessoas que adoravam o Senhor de dia, mas de noite prestava culto à lua, pessoas que adoravam o Senhor de noite, porém de dia prestava culto ao Deus do sol, prestava culto ao Deus do Egito. Então o que que acontece? Nos dias de Josué já havia o pluralismo, e nos dias atuais o pluralismo está aí presente. Só basta você dar uma notadinha na rede social, no Instagram, por exemplo, nas, na televisão, nos programas ao vivo, nos programas gravados. Há sempre uma ideia de que é necessário aceitar outras religiões, porque isso é bom, porque o Brasil é um país laico. Então, vem a ideia, as pessoas, a mídia, há um perigo muito grande que quer impregnar na mente de alguns que isso é bom, é isso que Deus quer, mas Deus condena tais práticas. É um grande desafio para a igreja atual é condenar essas práticas, condenar o pluralismo religioso. Outro desafio que tem acontecido também é o sincretismo. O sincretismo, desde a época de Josué, o sincretismo tem sido uma arma satânica, que parece um pouco com pluralismo. O sincretismo quer
que o Evangelho quer impregnar dentro do Evangelho as práticas de outros países, práticas religiosas de adoração a Satanás, por exemplo, práticas religiosas de adoração a deuses, a ídolos, a pessoas. Tem o Evangelho e querem colocar o sincretismo como? De que forma? Vamos dar um exemplo aqui. Tem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas aí coloca uma prática pagã de sacrifício de pessoas, por exemplo, dentro do Evangelho. Então, o que, que vai acontecer? Há um sincretismo dessas religiões e o diabo está por trás disso. Porque o diabo quer que o Evangelho seja falso, que a palavra seja falsificada, que as pessoas vivam enganadas para que elas morram sem Cristo, para que elas partem sem Cristo e na futura volta de Cristo temos o mesmo destino que ele. Então, a grande vantagem aí é para Satanás. Então, temos que ter cuidado como igreja, não aderir à prática do sincretismo religioso. Outra prática também, o relativismo, aonde nega. O que é relativismo? É a ideia de que nenhuma verdade é absoluta, que eu não preciso viver uma verdade absoluta. O relativismo quer dizer que as verdades, elas mudam a fator do tempo, muda por causa da cultura. As verdades vão se mudando, então não há uma verdade absoluta. A Bíblia, para o relativismo, a Bíblia está ultrapassada. Para o relativismo, a Bíblia já perdeu o valor porque as épocas mudaram, as roupas mudaram, o contexto mudou, a vida mudou. Então, com o aumento da globalização, da comunicação, o relativismo tem ganhado força. Infelizmente, é um dado que nós devemos entender. Relativismo tem ganhado força. E tem pessoas achando que a verdade já não é mais verdade. Então, é um plano satânico por trás disso. É mostrar que a verdade agora é uma mentira. Então, esse é o papel do relativismo. E que Josué também tinha, naquela época, esse problema. Na época de Josué, ele tinha que entender que verdade que eles falavam. Qual era a verdade que tinha que sair da boca do povo. E porque ele via vestígios de relativismo no meio daquele povo. Estou dizendo aí há uma época, mais de 3.000 anos atrás. Muito mais de 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás aproximadamente, já havia esse relativismo. Devemos ter cuidado como igreja e que isso implica na salvação, na soteriologia. Outra coisa também é o subjetivismo. O que é o subjetivismo? Enquanto o relativismo fala que não é uma verdade absoluta, enquanto o pluralismo aceita que todas as religiões são verdadeiras e que todo mundo pode viver junto em si com suas verdades, enquanto o sincretismo quer impregnar, manchar o que é certo com coisas erradas e maquiar, uma maquiagem. O subjetivismo é eu tenho a minha própria verdade. Eu sou dono da minha própria verdade. Eu não aceito uma verdade absoluta, mas eu tenho a minha própria verdade. É o subjetivismo. É uma pessoa subjetivista, subjetiva. Então temos que ter cuidado também com as nossas próprias verdades. Porque nós temos uma verdade em comum. Aqui tem até a Bíblia aqui na versão cronológica. É a Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, cronológica. Um pouco velhinha, minha Bíblia de Estudo. Amo essa Bíblia. Da CPAD. Então, o subjetivista, o subjetiva, é uma pessoa que acha que ela tem a sua própria verdade.
Então, é um perigo também eu entender que sou dono da minha própria verdade, porque eu vou deixar de obedecer. Eu não vou aceitar outra verdade. Eu não vou aceitar o que me impõe. Pelo contrário, eu vou sempre impor. Então, é um grande perigo também, e é um desafio nos dias atuais. Há muitas pessoas desigrejadas, muitas pessoas que não querem mais ir para o templo, porque lá ele foi corrigido de alguma forma. Ele foi pego em um assunto na qual, para ser salvo, tinha que obedecer uma ordem. Nos dias de Josué, creia, pasme, nos dias de Josué, havia pessoas que eram donas da própria verdade. Por que não mencionar quando Moisés, quando Moisés estava liderando o povo juntamente com Arão, e que teve lá homens que não aceitaram ser mandados por ele e queriam viver a sua própria verdade. Vocês viram o que, que aconteceu. Então, nos dias de Josué havia esse desafio. E nos dias atuais esse desafio ganhou força. Esse problema ganhou força. É comum você ver alguém falar: "Ah, não preciso fazer parte de um corpo, de uma igreja, de uma denominação para que eu possa viver a verdade de Cristo". Infelizmente, o subjetivismo tem ganhado força. E é um desafio. Então, como vamos entender e agir para aprender e o vídeo não ficar muito extenso? Josué proclama, chama o povo. Ele coloca as tribos, os representantes das tribos, e ele quer que eles falem com a boca deles quem eles vão servir. Só que antes de falar, ele fala do que era e hoje o que é, o que são. Ele fala de todas as vezes que Deus libertou o povo. Ele fala até mesmo que Balaão foi amando lá de Balaque para, para destruir, implantar mentiras, profetizar, e Deus reverteu. Ele fala todo um quadro histórico para que o povo entendesse que só a mão de Deus que foi capaz de fazer com que eles estivessem lá. E quando Josué fala essas coisas, o povo logo vai recapitulando e vai entendendo que realmente não foi outros deuses, foi Deus que foi com eles. Só que ele quer agora que eles fazem uma escolha. Fazem uma escolha. E essa escolha vai servir, vai interferir. Essa escolha vai mostrar se eles vão pertencer à nação ou não. Porque se eles escolhem não servir a Deus, aquela terra não caberia mais eles, deveriam ir embora. Se eles escolhem servir a Deus, como de fato escolheram, permaneciam lá. Porém, se voltassem à sua palavra, viria mal sobre eles. Olha que algo interessante. Era muito comum um pai abençoar sua casa, sua família. E aquelas palavras que eles falavam seguiriam eles o resto da vida. O resto da vida, a, a, a bênção do pai seguiria. E se fosse maldição, seguiria também. Então vamos lá. O que acontece? Eles tomam uma atitude de servir ao Senhor. Para a gente finalizar. E a atitude que eles tomam de servir a Deus, Josué ele repete novamente. Vocês têm certeza que vocês querem servir? Vocês têm certeza que vocês aceitam servir ao Senhor com sinceridade? É um pedido. Vocês aceitam servir com sinceridade? Aí ele fala, não, Josué, temos certeza que o Senhor Deus é o único que nós iremos adorar. Aí Josué fala, deita fora os deuses, deita fora a idolatria, os ídolos, e serve o Senhor com sinceridade, porque Deus não aceita dividir tua glória com ninguém. Desse jeito, com essas palavras, né? Nas entrelinhas. Aí eles falam, não, a gente não vai deixar Deus por servir outros deuses. É o Senhor que nós não iremos servir. Aí Josué fala, então está posto uma
pedra no meio. E essa pedra será a pedra do testemunho, porquanto ela ouviu a decisão que vocês tomaram hoje. Essa pedra ouviu a decisão que vocês tomaram hoje e será de testemunha, e a palavra de vocês servirá para vocês mesmos. É como aquela frase judicial, né? Tudo que você fará será usado contra você no tribunal. Então, o que que acontece? Por que escolhi esse texto para falar de salvação? Porque há uma escolha a ser feita. E a escolha que fazemos, de acordo a minha escola teológica, de acordo a minha escola teológica, de acordo com o que eu vejo na Bíblia, inclusive depois eu vou passar aqui, eu tenho um vídeo, de acordo com o que eu encontro nas folhas da Bíblia Sagrada, há uma escolha a ser feita. E essa escolha a ser feita é quem eu vou servir. Eu escolhi servir a Jesus. E pela graça de Deus que me alcançou, eu fiz esse pacto de servir. Só que quem é testemunha do que você fez? Quem é testemunha da sua escolha? Josué lá diz, a pedra que está no meio, a pedra do testemunho, ela vai ouvir. E quem é que ouve? Quem é que está no meio de nós? Segundo Apocalipse, que anda no meio dos candelabros, segundo o próprio Cristo que fala que estarei no meio deles. Então, quem é que sempre está no meio e que ouve? Quem é que tem olhos como chama de fogo e que vê tudo? É Jesus. A pedra do testemunho lá em Josué representava e apontava para Jesus, que estava ouvindo a escolha daquele povo de servi-los, de servi-lo. Quando nós escolhemos servir a Deus, Jesus também está ouvindo a nossa escolha de servir, a nossa escolha de seguir o caminho da salvação. Então, quando nós decidimos servir ao Senhor, não devemos olhar para o pluralismo religioso, não devemos aceitar o sincretismo religioso, não devemos aceitar o relativismo, porque nós entendemos que há sim uma verdade absoluta, há sim uma verdade a seguir, e essa verdade está aqui na Bíblia Sagrada, porque Ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz para nos salvar, e Ele diz que Ele veio para que o mundo fosse salvo, e não veio para julgar, não veio para condenar, mas que todos aqueles que aceitam tenham parte da salvação. Então, não devemos dar ouvido ao subjetivismo, porque eu não sou dono da verdade, eu não tenho uma verdade própria, eu não sou dono, não posso ter as minhas próprias verdades de fé, de salvação, porque a verdade está aqui. Eu tenho que ter cuidado com essas coisas, com politeísmo. Josué, antes de morrer, teve cuidado que a tua casa servisse a Deus. E hoje, qual é o teu cuidado? Você como um sacerdote da casa, você como a mulher da casa, qual o cuidado que você está tendo na vida espiritual dos seus filhos, da sua esposa, do teu esposo, dos seus familiares, do grupo que você rege, da igreja que você lidera? Quais os cuidados que você está tendo de deixar este legado de salvação? Aprendemos como Josué que devemos ter responsabilidades em casa, mas também olhar para o reino, para os nossos liderados, para a nossa família, os nossos amigos, e ter cuidado para que as práticas pagãs, maquiadas com as grandes maquiagens do pecado, não invadam aquilo que Deus já restaurou. Que Deus abençoe. O vídeo ficou um pouco comprido, mas tem parte B e depois nós vamos trazer outra parte para que
vocês vejam conosco. Muito obrigado, a paz do Senhor. Deus abençoe tua casa e a tua família, te guarde, te livra, te dê entendimento e que aonde colocar tua mão será bem sucedida. Em nome de Jesus.